Sejam novamente muito bem-vindos. A live travou, desligou, eu não sei o que aconteceu. Estou tentando entrar de novo para falar com o André Chidiek. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Não sei o que aconteceu. Peço desculpa a todos. A live caiu. Então vou falar novamente que eu vou conversar hoje com o André Chidiek. Ele é coordenador e professor do curso de Osteopatia de Madrid. Ele é coordenador acadêmico dos 5 leis biológicas, osteopata, fisioterapeuta, constelador familiar. Infelizmente, eu vou ver se ele pode repetir para a gente aqui, quem está aqui, desculpa, mas eu vou pedir para ver se ele pode repetir um pouco a saúde para a gente depois poder dividir esse conhecimento. Senão a gente já começa de onde a gente estava, tá bom? Vamos chamar ele aqui. Não sei o que rolou, me desculpem. Oi, André. Fala, Rafa, beleza? Beleza, agora vamos ver se vai. Eu não sei o que aconteceu, o telefone travou, apagou, ele tinha dado aquele apagãozinho naquele início, e ele apagou de novo. Vamos ver se agora a gente começa daí. Eu tirei do Wi-Fi É, aqui da clínica também, que eu estou no consultório. Vamos ver se agora mas eu ele acho que o já. meu que caiu mesmo. Eu acho que foi o meu mesmo que caiu, não foi o seu não, porque ele desligou na totalidade a live. Se você tivesse caído, ele só teria ficado você um pouco travado e depois voltaria. Entendi. Então ele Mas, nem pessoal, gravou o resto, né? aquele começo a gente perdeu. Eu sei que a resposta não vai ser brilhante do jeito que você tinha dado, mas se você puder. A Que bom que você resposta tinha falou ficado isso, que aí a muito. galera que não ouvia fica com a sensação de que a resposta foi boa mesmo. Não, eu queria que você falasse rapidinho para a gente, só para a gente deixar documentado, gravado, e para quem vai assistir a gente. Lógico que a gente não vai falar da mesma forma, mas fala rapidamente do que é saúde para você, nessa sua concepção, só para a gente. Eu queria deixar isso documentado mesmo, que a sua definição foi um barato, assim. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo repetir aí o que veio, mas vamos nessa. Bom, eu acredito que seja inerente à vida, né? Resumindo, o ponto-chave, eu acho que é uma condição inata do nosso organismo e de todos os seres vivos, e, e que não essa polarização como se tivesse saúde e doença, e o corpo, na verdade, o corpo só reage e todos os seus movimentos são em busca dessa saúde. Em algumas áreas temos precariedade de recursos, onde vamos fazer alguns mecanismos que para outros que têm mais recursos pode não parecer tão saudável assim, mas são os nossos recursos para nos manter funcionando. Então, fiz a analogia assim como para um engenheiro o frio é a ausência de calor, né? Aí o escuro é a ausência de luz, né? O, o silêncio é a ausência do som, né? A gente tem a saúde aí como uma condição nata, né? E quando a gente está mais próximo desse estado, do nosso melhor lugar, onde a gente tem os nossos melhores recursos, a gente pode explorar ela ou manifestar ela no maior potencial, né? Então seria mais ou menos isso. Não sei se ficou próximo do que era, mas Não, mas quem está aqui já, o pessoal que está voltando, que voltou para a live, eles já ouviram a definição, porque eu achei tão assim bacana que eu só queria deixar documentado para a gente deixar lá quando a gente jogar no YouTube, para a galera ver mais ou menos o que você falou. Lógico, não é uma repetição, sai assim espontaneamente e é difícil de repetir. Eu queria que você sim. explicasse de novo para a gente. Tem gente que está entrando aqui e nem estava na live ainda e por ela ter caído. Fala um pouco das 5 leis biológicas. Você estava falando que foi feita através de um problema que o filho do Dr. Hammer. Então, é, vamos nessa. Na verdade, foi uma situação muito inesperada, súbita, né, onde o filho dele foi assassinado e o grande sacada, ele, ao manifestar logo depois um tumor de testículo e a esposa na mama, ele que sempre tinha gozado de boa saúde, ele fazia a relação, e eu acho que o grande sacada nessa foi que testículo e mama não são coincidências numa perda de um filho, né? Tem seus papéis. E aí ele foi investigar isso no setor de ginecologia e oncologia, onde ele atendia, e ver a história das mulheres com tumores de ovário e etc. E ele via
histórias similares e perdas em datas importantes. E tudo isso foi dando um grande estudo, mas onde a gente observa dentro das 5 leis biológicas que as manifestações do corpo, as respostas fisiológicas, são respostas de organização e tentativa de equilíbrio a essas demandas. Demandas, sejam elas em sentido real ou em sentido figurado, aonde tem muitos instintos de resposta aí que consegue fazer uma conexão muito íntima entre mente e corpo. Tá? Muitas teorias e se descreve mente e corpo, a relação dela é muito praticamente vista na nossa vida, no nosso cotidiano, mas existem poucas teorias e conhecimento que explicam essa relação de maneira tão metódica, reprodutiva e verificável. Né? Então, de claro, assim, a gente fala que é um conhecimento médico-biológico bem amplo, onde ele tem toda essa relação com todas as manifestações. Começou a partir de um câncer, mas isso a gente vê essas reações em todas as esferas de sintomas ou sinais ou modificações do nosso corpo. E que a gente observa que essas doenças, que a gente chama de doença, na verdade, não é bem assim. E são resultados desses mecanismos de sobrevivência, dessas respostas de ativação. E que aquelas perguntas que a gente se faz, né? Mas por que eu fiquei doente? Ou por que logo agora? Ou por que desse jeito, dessa maneira? São passíveis de serem respondidas, tá? A partir dessa perspectiva. Onde, na verdade, num sentido figurado principalmente, tem uma relação muito mais de como o nosso animal interno, o nosso eu profundo, e não a nossa mente, reage a essas condições, tá? Em que muitas vezes a gente nem se dá conta. Mas, então, o nosso corpo se equilibra com base nas nossas percepções, com a maneira em que percebemos o mundo. Né? E aí a gente tem reações fisiológicas coerentes a essa resposta, a essa necessidade. E isso tem, porque 5 leis biológicas, né? O termo ele é curioso, em que ele descreveu tudo isso dentro das 5 leis. Onde a primeira lei falaria de onde starta o processo, qual é o detonante, como é que isso começa. Na segunda lei, ele vai explicar um pouquinho como esse processo se comporta. Então, o que a gente chama no mundo, principalmente ocidental, mas de uma linha médica convencional, em todas as áreas de saúde, a gente chama de doença, a gente gosta de referir como processos. Processos, primeiro, porque ele tem um início, meio e fim, ou ele pode voltar também, né? Então, ele tem um início, meio, um intervalo, e isso volta. Então, ele é um processo dinâmico. E ele não é algo pontual, ele se modifica e se manifesta. E a gente tem as doenças muito catalogadas e percebidas dentro de uma aproximação e de um enquadramento de acordo com um conjunto de sinais e sintomas ou de algumas características e que são manifestados. Então, a segunda lei ele fala muito de como se comporta esse processo, né? Em que maneira, quando a gente está sob um predomínio simpático, no momento de luta ou fuga, de sobrevivência, de busca por solução, eu tenho uma manifestação tecidual e sintomática também, e até de comportamento. E que quando isso se resolve, entreguei, apresentei minha tese de doutorado, eu entreguei o relatório que precisava antes de entrar em férias, o meu corpo entra com outras reações, outras sensações, outras manifestações, que são muitas vezes o rebote, como o exemplo do sol que eu comentei da pele. Enquanto a gente está pegando o sol e se protegendo, o nosso corpo se defende, não é hora de se reparar, é a hora de lutar pela sobrevivência. Ele aumenta a produção dos melanóforos para criar essa barreira de defesa para os raios solares. A hora que eu estou à noite num ambiente de segurança, onde esse sol já passou, eu entro num processo inflamatório, eu acordo no meio da noite que o lençol está me machucando. A gente só entra num processo de reparação quando algo de perigo silenciou. Do contrário, não. Um animal, quando está acuado, por mais ferido que ele esteja, no momento de acuado, ele mostra todas as garras e dá aquela trucada, né? Como se ele... ali uma condição que ele precisa para sobreviver, por mais doente que ele esteja. Então, o nosso corpo vai entrar nesses processos em determinada fase. Então, esse comportamento a gente tem a partir da segunda lei.
onde ele explica que sintomas estão relacionados com cada momento. E na terceira lei, a gente fala de como os tecidos e as funções do corpo são alterados. A gente vai ver que, de acordo com a origem embriológica desses tecidos, eles vão ter aumento, um processo de aumento de função, e muitas vezes, depois de um certo tempo, esse aumento de função, eu tenho um aumento celular, eu tenho um aumento e uma multiplicação celular de determinados tecidos. Outros tecidos, durante essa fase, vai ter diminuição de função ou ulceração celular. E que, no processo contrário, a hora que o perigo faz, esse processo se inverte. E aí, dados tecidos vão ter aumento, enquanto outros vão ter diminuição, acompanhado de processo inflamatório, outras modificações neurovegetativas aí. Mas a terceira discute quais tecidos têm essas afinidades e essas modificações teciduais e fisiológicas também. E a quarta lei, ele chama do sistema ontogenético dos micro-organismos, ele vai ver como os micro-organismos se relacionam com cada tecido desse. Isso foi muito interessante, a gente fez um curso introdutório online durante a pandemia no passado, não introdutório, um outro formato, mas a gente fez um curso online e tinha um biólogo que trabalha com geneticista e trabalha dá aula de biologia, de micro-organismos, etc. E é um grande amigo meu e da Ana Selene, marido da Ana Selene, uma grande amiga da osteopatia. E a gente já teve várias conversas e encontros informais, ele teve no curso e ele estava naquela posição assim, cara, várias coisas que você fala não faz sentido. Depois, quando a gente explicou essa lei, e a quarta lei para ele, fez um negócio assim, ele falou, pô, pior que você vai ver que os tecidos endodérmicos realmente têm uma afinidade maior por fungos e etc. Então, a gente vai ver, nessa quarta lei, ele viu que determinados micro-organismos têm afinidade por determinados tecidos. Determinados tecidos, quando eu estou falando da sua origem embriológica, de folhetos embrionários que eles derivaram. E que esses micro-organismos, mais do que causadores do problema, eles são partícipes desse processo, em que eles vão ser fundamentais dentro do processo cicatricial. Uma analogia que o Dr. Hammer faz nos livros, a gente gosta de falar muito, é como se um marciano chegasse aqui, numa atmosfera sem oxigênio, totalmente diferente da nossa, onde não é possível ter fogo sem oxigênio, pode ter várias outras coisas, mas o fogo ele não encontra, começa a encontrar vários focos de incêndio, e todos os focos de incêndio ele vai ver uns carinhas com os negócios jogando ali, de roupa preta e amarela, e ele pode sair com uma amostragem dizendo que ele tem dados científicos que mostram que os bombeiros estando presentes, não bombeiros, o que ele chamar daquela situação, são os causadores do incêndio, porque todos os incêndios que ele encontraram, esses bombeiros estavam presentes em 98% dos casos. Né? Então, a visão dos micro-organismos é totalmente diferente e não é novidade. Tá? A gente tem muito conhecimento de base, pesquisas de base que suportam isso e coisas que já foram planteadas há mais de 2 séculos e que vêm se desenvolvendo com o desenvolvimento dos próprios aparatos. Então, esses micro-organismos são partícipes desse processo. E é interessante que a gente tem vários estudos em medicina convencional, o quanto a erradicação de certas bactérias aumentam a incidência de patologias distintas. O H. pylori, por exemplo, tem muitos estudos mostrando a incidência de síndrome de colo irritável, de diabetes infantil e angústias respiratórias. E ele foi devastado desde que o Prêmio Nobel atribuiu a ele o problema dos processos inflamatórios na mucosa intestinal. E que a gente não... E o Luiz Felipe, que é o grande mestre, professor, aí, o médico mexicano que a gente já traz há 10 anos, fala, não significa que está errada essa visão, mas significa que ela está incompleta. E que eles estão presentes nesse processo, mas o fato de eles estarem presentes nesse processo não são necessariamente que eles são os causadores desse processo. Bom, então a quarta lei discute muito sobre isso. E a quinta lei, que o Dr. Hammer chama de quinta essência, né, foi um termo proposto por Aristóteles que costurava os 4 elementos, e a quinta essência seria a união desses 4 elementos, o fio condutor, o elo de ligação. Então a síntese é que todas essas alterações descritas atendem a um sentido biológico, atendem a uma necessidade de sobrevivência, atendem a uma necessidade da espécie a enfrentar esse processo. Então, se todo o nosso aparato renal foi desenvolvido quando a gente estava... O nosso, que eu falo dos seres vivos, não nós humanos.
Foi desenvolvido quando estávamos saindo do meio aquoso e desenvolvendo para o meio terrestre, onde primeiro os animais tinham que sair e voltar, porque eles precisavam conseguiriam ficar fora da água, eles precisavam estar próximos da água. E depois houve o desenvolvimento da nossa fisiologia para ter um sistema gestor desses líquidos, onde a gente pode se afastar da água e vai se desenvolvendo todas as espécies até chegar em nós, né? Onde a gente tem um sistema que gestiona os líquidos. E que é muito interessante que a gente observa que quando estamos fora de casa, fora do nosso habitat natural, em determinadas viagens, retemos líquido, né? E que é uma resposta arcaica e um mecanismo de sobrevivência, assim como o baiacu, que é colocado fora d'água e ele incha, né? E que muitas dessas situações acontecem analogamente, figurativamente, ativando mecanismos desses próprios sistemas, né? Então, a quinta lei é a mais poética delas, é a que eu mais gosto, assim, filosoficamente, né? Porque ela postura qual é o sentido biológico, qual a necessidade dessas alterações. Não, perfeito, perfeito. E é o que você falou mesmo, a gente nem percebe, né? Várias vezes a gente viaja, realmente a gente incha e não sabe nem o porquê. Várias coisas na nossa vida a gente não sabe o porquê, né? Sim. A gente não sabe. E são muito culturais, né? É interessante. Fala aí, Rafael, desculpa, te interrompo. Não, pode falar, pode falar. Eu fui para o Canadá dar uma aula no final de 2019 e em dezembro, cara, estava menos 19 graus, um frio bizarro, né? Uma manhã, 9h30 da manhã, então eu chegava para dar aula à noite, 4 horas o sol descia, saía 5h30, a aula lá ia até 5h30, saía à noite. Então uma sensação também muito louca de que você... Ou não. Travou aonde, Rafael? Não, você estava falando que lá você saía à noite. Eu não sei se o pessoal continuou assistindo, eu não sei o que está acontecendo com esse telefone. Se alguém pode dizer. Bom, mas eu sei que eu saía, eu chegava lá para dar aula 9 e pouco, estava à noite, e saía 5h30, estava à noite. E como a gente está acostumado com o sol nasce às 6, 5 e pouco, e se põe às 6, a sensação é que você ficou 12 horas lá dentro. Sim. Enquanto, na verdade, você ficou bem menos. E são várias questões que mudam, e a questão do meio da neve, a questão do resfriado, por exemplo. O frio associado ao resfriado é típico da nossa cultura. É perguntar para um canadense que se ele pegar frio ele vai ficar resfriado, senão ele ficaria 24 horas, 365 dias por ano resfriado, porque o frio não abandona, né? E a gente vai ver o quanto isso é muito cultural. Essas questões estão muito relacionadas a crenças e culturas sobre isso. A gente tem brincadeira, né? Não é tão levado a sério quanto isso, porque isso é muito levado a sério, inclusive no meio médico, mas a brincadeira da manga com leite e tal, que você vai descobrir a origem dessas crenças, são coisas que estão muito fora da nossa biologia, é muito perto da nossa cultura. E a nossa cultura, cada vez mais, a nossa cultura está longe da nossa biologia. E quanto mais estivermos afastados da nossa biologia, do que fomos concebidos a executar, mais alterações fisiológicas demanda para nos adaptarmos a esse meio, né? Então é natural o quanto hoje em dia vivemos em grandes metrópoles, em necessidade de imediatismo e uma competição muito grande, etc., que a nossa fisiologia se altera e a gente aumenta o número de cardiopatas, a gente aumenta o número de suicídio, aumenta o número de transtornos de humor, e tem uma relação que a gente tem que considerar, que é a distância entre a cultura e a biologia. E quanto mais afastado a gente tiver disso, mais superpoderes, que são essas modificações fisiológicas, são demandadas. A gente chama, o Dr. Rami chama de SBS, que são programas de sobrevivência com sentido biológico, que tem uma necessidade de nos manter na nossa biologia. Eu acho fantástico, E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente, a gente está falando sobre isso, a gente até falou sobre isso, explicou muito bem as 5 leis, mas eu queria que você falasse um pouco também do segundo tema, que até agora a gente falou sobre saúde, e onde a gente entra com isso com a nossa autorresponsabilidade mesmo, né? Porque a gente está falando de saúde, falamos das 5 leis, mas a autorresponsabilidade é uma coisa também gigantesca nesse contexto, né?
As pessoas Não, acham, é um tema as tão pessoas acham, não, interessante. é que as pessoas acham realmente que a saúde é algo que é basicamente assim, eu posso terceirizar minha saúde, né? E é interessante isso, né? Porque a gente estava comentando isso, mas fica só para um reminder para lá na frente a gente falar o quanto quem nos procura tem esse pensamento e nós, profissionais de saúde, também temos esse pensamento, né? Que somos responsáveis ou que viemos para consertar alguém ou para corrigir alguém, né? Só essa perspectiva de consertar e corrigir, ela já é uma prerrogativa de juízo sobre a modificação ou alteração que o outro está fazendo, né? Mas a autorresponsabilidade, e é o tema muito oportuno, né, para esse momento, a gente fala que muitos nos procuram do tipo, eu faço essa analogia, até escrevi um texto recente na 5LA, lá no 5LB Magazine sobre isso, que é como se estivesse levando o carro na oficina, né? Se ele pudesse deixar lá e falar, cara, quarta-feira você acha que está pronto para eu buscar? Ele deixaria o ombro dele, o quadril dele, o rim dele, a cabeça dele. Ele fala, cara, do tipo, porra, que saco essa porcaria desse ombro, essa droga desse meu intestino. É como se fosse uma peça onde não temos participação nenhuma nisso. Eu ganhei, a culpa é do meu pai e da minha mãe que me botaram aqui com essa peça e que dê um jeito para resolver e que eu passo aqui e pego, né? E o quanto e o quanto nós nos colocamos nessa situação também, que isso é um outro ponto, que é a responsabilidade de quem está no lugar de cuidado, no lugar de ajuda, né? Mas o que veio provocar essa reflexão me entregava muito aqueles pacientes em que eu via, porque na verdade a gente estimula, na área de osteopatia, né, onde a gente mexe no corpo manualmente, né, e que era todo o meu trabalho há 10 anos atrás, assim, o que eu mexia e respondia, e eu saía maravilhado com a fisiologia, eu saía maravilhado com a capacidade do corpo de reagir. E eu encontrava esse cara na feira no final de semana, ele me apresentava para a mulher dele, falava, pô, esse cara me curou, pô, graças a Deus. Todo profissional de saúde já ouviu isso, né? Não sou eu jogando confete, todo mundo tem bons resultados em seus casos, mas eu ouvia isso e falava, cara, esse cara não tem noção do que o corpo dele é capaz. Ele não tem noção da capacidade dele. E quanto mais ele joga confete em mim, mais ele tira dele. Ele está esvaziando o potinho dele, o mérito dele, e jogando em mim, né? E que muitas vezes isso na hora da conversa, isso soa muito como um processo de humildade ou de querer dar valor a ele, mas não se trata de nada disso, né? E enquanto ele tem essa capacidade, é claro que a gente pode colocar um espelhinho em determinado ângulo ou uma lanterna apontando para um ponto cego dele. Isso ajuda, mas quantos caras nós apontamos o ponto cego e eles nunca olharam para lá? Ou eles olharam e não reconheceram, né? Ou eu apontei para o lugar errado também, né? Então, quantos insucessos nós temos? Tremendos, né? Onde temos nossa responsabilidade e o outro também, tanto na alegria e na tristeza, né? Tanto no sucesso quanto no insucesso. E essa perspectiva, isso sempre me pegava, tá? Então, isso foi uma coisa que eu sempre... Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito pouca compreensão de toda a complexidade. Então, eu ainda apontava para as coisas onde eu não conhecia. Então, as reações orgânicas, a postura e etc. Isso a osteopatia me fez uma virada assim, totalmente, onde eu comento isso todo dia no consultório. A gente adora reclamar da nossa postura, mas a hora que a gente vê uma árvore toda torta para buscar um sol, a gente fala, olha que linda aquela árvore ali, o que a natureza não faz para buscar saúde? E o nosso corpo é a porcaria das minhas costas que está inclinada para esse lado, que está torcida para o outro, essa porcaria do meu ombro que está alto e o outro está baixo. A gente não consegue ver essa beleza, né? A fisiologia acontecendo, a biologia acontecendo em nós mesmos, né? Então, isso já foi uma mudança. Mas o comportamento eu não conhecia tanto, não conhecia muito pouco. E isso foi um grande avanço. E, para mim, caíram outras milhões de fichas dentro dessa percepção, onde até o comportamento do outro tem uma razão de ser. Dessa maneira, eu consigo me colocar muito mais ativo do que reativo.
né? Eu consigo entender que o outro está numa posição e que na posição em que ele se encontra, que não necessariamente que a percepção dele de mim pode ter gerado isso, mas não eu que causei isso diretamente, né? Mas aqui a percepção dele do meu gesto criou nele uma resposta de defesa em que ele está sendo ultra agressivo ou cortando minhas respostas. Se em outros tempos eu ficaria revoltado com isso, ou seria curto e grosso e tal, e eu consigo entender que por trás daquilo ali tem uma resposta. E tem uma resposta coerente. Coerente ao quê? Coerente ao que eu mostrei? Coerente ao que eu disse? Não. Mas coerente à percepção dele. Então, da posição em que ele está me percebendo, eu tenho que dar lugar a isso que ele está sentindo. A partir disso, eu consigo ter estratégias para conseguir atuar e não reagir. Porque enquanto eu estou reagindo, eu estou indo nas minhas percepções e estou usando as minhas percepções para isso. E quando vê, muitas vezes é um bate-boca, muito mais do que uma conversa onde cada um se engrandece com a perspectiva do outro, né? Então, as 5 leis me trouxe um divisor nesse aspecto, porque ele compreende isso da microfisiologia, da alteração tecidual, de uma alteração num exame de imagem, num teste laboratorial, para uma alteração de comportamento. Porque o Dr. Hammer viu que determinadas combinações de ativação geravam comportamentos coerentes a isso. Então, se eu estou acuado na sensação de incapaz, eu preciso me colocar numa posição megalomaníaca, que para o outro pode parecer arrogante, onde, na verdade, por trás tem uma enorme fragilidade, mas eu preciso construir esse leão no meu temperamento para que possa suplantar ou defender a minha ferida. Então, eu sei, graças a isso, que todo cara que está numa posição arrogante e prepotente, no íntimo dele ele se sente frágil e cria e constrói esse mecanismo para se defender. E se eu for na ferida dele dizendo que você no fundo você é frágil, para mostrar que eu estou certo, eu construo mais ainda esse monstro. Né? E que a saída não é jogar um farol alto em quem está no escuro, na cara de quem está no escuro. A saída é construir isso por outras pontes, onde ele possa criar os seus próprios mecanismos de organização nesse aspecto. Outra questão, por exemplo, está aí já uma dica valiosa. O Dr. Hammer viu que os picos de raiva eles estão relacionados com 2 áreas específicas do córtex territorial, onde você precisa ter 2 ativações. A ativação de contrariedade e de identidade. Não é à toa que é muito comum quando alguém parte com uma briga, fala, você sabe com quem que você está falando? Né? Quer dizer o seguinte, exatamente. Isso é muito legal para a gente. Então, toda hora que eu me desequilibro numa conversa, onde eu aumento meu tom de voz, onde eu sou mais incisivo, eu estou afetando, eu estou sendo contrariado e eu estou percebendo que esse cara não está me dando o meu lugar. Dessa forma, eu tenho que, toda hora que eu estou numa argumentação, eu tenho que entender que eu estou dando a minha opinião, essa é a minha opinião, e que a pessoa, ao contestar a minha opinião, não está me contestando por existir e está contestando o meu argumento. E aí eu consigo me separar disso e de que eu posso ser aceito por ele, mesmo pensando diferente. Isso a gente está num momento da sociedade, nós já vemos há muito tempo, e estamos próxima à eleição presidencial, vamos viver isso novamente, onde eu posso conviver no grupo da família, eu posso trocar presente no Natal, eu posso sentar para tomar um chopp, para tomar um vinho, pensando diferente, porque eu não estou invalidando o outro, contrariando o seu argumento, e sim atuando sobre o argumento. Então, repara que através de uma observação em que ele viu, numa tomografia computadorizada, onde tinham áreas de atividade do córtex cerebral, e que essa área era responsável por determinado tecido reage, mas se eles estão concomitantemente, eu tenho um padrão de comportamento, eu saber disso, na física, na primeira pessoa,
me permite me aproximar do meu eu instintivo biológico. Compreender por que eu respondo dessa maneira. E não na versão que eu criei para o que eu respondo. Então a gente fala muito, a mente mente descaradamente. Eu posso construir coisas... Eu achei esse termo maravilhoso quando você falou. A Eu gente, anotei, cara. a gente discute muito isso no curso, porque assim, a gente constrói teorias maravilhosas para nos justificarmos. Porque além de sermos aceitos pelos nossos pais e por muitas outras pessoas que depois da nossa vida, nós mesmos temos a dificuldade de aceitar e muitas vezes criamos teorias que nos permitem um lugar melhor. E que a nossa biologia está mostrando exatamente o oposto. Então, a hora que a gente consegue... Então, a mente mente descaradamente, essa é uma das frases que a gente fala muito, e que a biologia não mente. Então, através da minha resposta biológica, eu consigo saber como esse animal interno aqui sentiu. E não o André, professor de osteopatia, que está numa aula dando a opinião dele de uma coisa e está sendo contestado por um aluno. É o meu animal interno, que estou indo para um grupo que eu não conheço, que eu quero ser aceito, ser reconhecido por esse grupo, que é essa minha atividade quando eu estou numa docência, e que me sinto atacado quando alguém me contraria. Então eu posso entender em que eu estou levando o meu argumento e não estou levando a minha pessoa, e que o fato dele contrariar o argumento não contraria a minha existência de estar ali ou a minha capacidade. Então, estou dando esse exemplo com base no que a gente comentou da raiva, das respostas. Então, eu consigo, cara, aproximar do meu eu verdadeiro. E se a gente tiver uma devoção à nossa biologia, num aspecto de entre ela e a ideia que eu tenho dela, eu estou com ela, ela é soberana. Então, a minha opinião por mim, eu não invalido, mas se a minha biologia mostra diferente, eu preciso olhar para isso. E aí eu consigo ser responsável pelos meus processos. Aí entra a autorresponsabilidade. Eu consigo entender que isso aconteceu por conta da minha gestão comigo mesmo ou no grupo, né? Então, esse é um grande mecanismo, uma grande teoria, ou um grande argumento, ou uma grande fundamentação que permite aproximar esse sentir biológico da minha compreensão racional, onde eu posso usar a razão para buscar soluções que atendam ao meu animal interno. E aí eu consigo aproximar aquela sintonia que a gente fica o tempo inteiro naquela analogia coração, né, sentimento e razão, né? Onde ela é fundamental, mas muitas vezes estamos usando ela para protelar. Por a perspectiva das 5 leis, toda patologia crônica ou muito avançada é um processo que se manteve no tempo ou se recidivou sequencialmente. E estamos no top de patologias crônicas. As patologias crônicas é o grande desafio. Por quê? Porque estamos jogando a poeira para debaixo do tapete. Os mecanismos de lidar com elas são mecanismos paliativos, onde eu crio razões e me afasto da minha biologia. Seja buscando uma droga, seja buscando uma mudança de parceiro, seja mudando um ponto específico, querendo alterar o redor para que eu não mude. E essa também é um outro defeito. Não, desculpa falar defeito, porque aí eu me pegando nas minhas humanidades, todos nós, né, nos nossos gaps. Não são defeitos, mas onde a gente tem muitas dessas características, onde a gente, para não mexer internamente, eu prefiro mexer no entorno. Então a culpa está no outro. A culpa está no meu parceiro ou parceira. A culpa está no meu pai e na minha mãe. A culpa é do meu irmão. A culpa é do mercado. Porque, sabe que empreender no Brasil é muito difícil. Empreender no Brasil é complicado. Os grandes empreendedores não falam isso, mas os com dificuldade sempre falam isso e eles acham que eles falam isso por causa da dificuldade. Hoje em dia, o que a neurociência está mostrando é que, na verdade, eles sofrem dificuldade por causa desse pensamento.
né? Então, são profecias que se autorrealizam ao invés de entender, compreender e assumir o meu mecanismo de o que eu posso fazer com isso. Porque, pode falar, desculpa, senão eu vou direto. Não, pode ir, pode ir. Eu estou aqui aprendendo o que eu ia só falar, eu ia falar do comentário da Érica aqui, que as pessoas realmente não querem entrar em contato com elas mesmas, né? O que a gente vê muito, as pessoas fugindo realmente, igual você falou brilhantemente, fugindo mesmo da realidade, né? Exato. Agora, eu faria uma observação, Érica, sem lhe querer contrariar, mas compreender que cada um tá, sabe aquela expressão? Cada um está nadando do seu jeito para manter a boca para fora d'água, né? Para se manter respirando. Então, mais do que um querer, é uma falta de recursos, muitas vezes. Nem que seja a crença de que eu sou capaz de passar por isso, ou que eu sou capaz de atuar nisso. Isso é muito interessante, isso foi caindo a ficha, mas eu tenho falei da Somatic Experience, que é uma teoria de trauma muito interessante do Peter Levine, onde ele fala muito sobre isso, onde o que traumatiza não é a situação, é a minha capacidade de lidar com aquela situação. É o meu continente proporcional ao quanto de conteúdo tem. E esse conteúdo é muito relativo à minha percepção, né? A vida não é feita de fatos, né? A vida é feita de interpretações que fazemos dos fatos, né? Então, o mesmo fato vai ter interpretações distintas, e mesmo se tivermos as mesmas interpretações, para essa interpretação eu tenho um continente, eu tenho uma capacidade e você tem outra. E que o que me faz traumatizar é a minha incapacidade de dar conta dessa capacidade, dessa quantidade. Então eu tenho uma xícara e essa situação caiu como se uma tulipa de 300 ml girasse na minha xícara. Minha xícara transborda. Ao não ter capacidade de dar conta dessa carga, eu dissocio. Eu congelo ou eu dissocio. Então a gente fala, pô, mas eu já falei para ele, ele não vê, ele não escuta. Né? Muita gente fala, ele não quer aprender. Às vezes ele não dá conta. E aí, quanto mais a gente empurra, mais chance disso acontecer. Então, a abordagem é tentar trabalhar ampliando essa xícara para que esse continente, esse conteúdo de 300 ml seja serenamente abarcado dentro disso. Porque se eu vou no conteúdo, significa que eu culpo o meu chefe por eu estar com dor por causa do trabalho. Né? Ah, o meu problema é porque o meu trabalho é muito estressante. Como se a empresa tivesse ligado para você, tivesse botado uma arma na cabeça e falou, meu irmão, você vai todo dia para cá, para a empresa, você vai fazer isso, isso e aquilo. Não. Né? Ah, mas é difícil, a gente tem que aceitar porque não está fácil de trabalho. Tudo bem, então coloque esse outro lado na balança também, porque você vai ter outra percepção. Esse trabalho, além desse chefe que te cobra, ele é o que garante a escola dos seus filhos, ele é o que garante o seu lazer, a sua viagem, a sua cerveja IPA, artesanal, o seu vinho, a sua adega. Tem outros, é um equilíbrio. E que se a gente quiser não tomar a responsabilidade, a gente vai atribuir. Então, é o meu parceiro, é o meu trabalho, é o presidente, é o governador, é o prefeito, é o vereador. Né? Enquanto polarizamos nessa condição, e é uma discussão interessante, nas constelações familiares a gente fala muito disso, a figura da vítima, né? Em que sempre tem um algoz para eu me manter na vítima, e eu me mantenho, é o jogo da culpa e inocência, onde é muito mais fácil eu me manter nisso, apontando. Então, quanto mais apontamos, menos disponibilidade, não estou falando de vontade, né, desejo, então disponibilidade, conteúdo, para olhar para mim eu tenho. E aí eu vou ser um eterno dissociador. Né? E aí a questão de assumir essa responsabilidade, né? A autorresponsabilidade fala muito disso. Desculpa se eu
fui para muitos lados e fugi um pouco do tema, mas é essa responsabilidade que nós temos, porém, eu preciso ter não só teorias ou conhecimentos que me permitam acessar isso por essa maneira, né? Porque o conhecimento ele é dado em grego para nós, quem não é da área de saúde principalmente, ele é dado de uma maneira totalmente confusa, onde eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar, né? E não é, novamente, não na posição de culpa e inocência, mas que eu tenho que confiar que ele tem os mesmos ideais, os mesmos valores, os mesmos princípios que eu. Porque muitas vezes eu tenho um e ele tem outro, e cada um dentro do seu legítimo, verdadeiro, correto, ético e etc., mas que são caminhos distintos. E que a gente entrega condutas que não condizem com o que a gente acredita, né? Então a gente precisa também trazer a saúde, o conhecimento da saúde, para próximo do povo também. É que nem o jurídico é a mesma coisa, né? Eu brinco isso quando eu vou falar com o advogado. Eu vejo uma decisão judicial, eu não sei se eu ganhei ou se eu perdi. E eu sou um alfabetizado, tenho 3º grau, assim, não sou ignorante, mas é um jeito em que eu preciso daquela pessoa, porque eu não sei como é que isso funciona. Então, é uma medicina mais humana nesse aspecto, onde precisamos assumir a nossa condição de humano como cuidadores, né? Então, se eu estou numa posição de cuidador, eu tenho minha humanidade, eu tenho minha limitação, eu tenho minha restrição, e assumir essa condição dentro do outro, né? Então, a questão é trazer, por exemplo, cara, todo mundo associa mente e corpo. Todo mundo, cara. Todo mundo sabe que quando está com um perigo, um familiar com perigo, tem taquicardia, ou tem uma azia, putz, eu sei porque eu briguei lá no trabalho, mas não tem nenhuma teoria, ou não tinha nenhuma teoria que explicasse isso de uma maneira científica também, não tão só também num campo muito esotérico, sem nenhum preconceito ao esoterismo, mas que a gente precisa trazer, a ciência ela precisa, e não pode também fugir disso, a gente precisa de maneiras que seja reprodutível, que seja demonstrável, que eu seja capaz de repetir aquele processo, que aquele processo acontecendo em várias pessoas manifesta igual. Isso é um princípio científico. E a gente está num ambiente, por exemplo, em que a gente está discutindo, todo mundo discutindo ciência, mas está um caos científico aqui. Senão a gente seria capaz de demonstrar o que a gente está vivendo, a gente seria capaz de repetir êxitos no que a gente está vivendo, e a gente seria capaz de reproduzir isso em alta escala, e a gente não é capaz de fazer isso. Então, assim, mudando um pouco de lado, eu não sei se eu fui muito para um outro lado, mas a responsabilidade tem também em assumir isso. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu sou engenheiro, pô, eu não sou médico. Como se isso o tirasse da responsabilidade sobre si, né? E a gente fala muito, né? E no dia a dia, todo o contato, como é que é? Pô, e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Pô, tudo na paz, tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Como se não pudéssemos correr atrás da nossa saúde. Olha como subliminarmente, tendo saúde, como se fosse uma graça de Deus, né? Tendo saúde, o resto a gente corre atrás, né? Agora, e se formos capazes de correr atrás da nossa saúde também? Não seríamos muito mais autônomos, mais protagonistas, mais fiéis ou condizentes com os nossos instintos, com o nosso alcance, até onde a gente vai, né? Explorando muito mais a nossa potencialidade? Então tem aí, dentro das 5 leis, a gente descobriu um elo, um fio que consiga trazer para essa compreensão racional esse animal interno funcionando. E quanto mais compreendemos que ele é soberano dentro da nossa fisiologia, mais eu me aproximo. E aí mais eu consigo viver mais próximo do meu propósito. Que aí entra para o aspecto espiritual. Que a gente fala de mente, corpo, espírito, né? Onde o espírito, embora muitas vezes as pessoas misturem com espiritualidade ou com religiosidade,
na verdade, o Espírito, estamos falando do nosso propósito aqui. E não é o que eu vim fazer aqui. É o que eu vim para dar a esse mundo. Né? E aí, quanto mais a gente aproxima da nossa biologia, mais chance, se quisermos andar junto com ela, porque é uma opção. Se eu tenho conhecimento, então, Érica, não sei se ainda está aí, mas dentro do querer, né, daquela história, mas se eu passo a ter conhecimento, eu passo a ter responsabilidade. Então, aí eu já posso falar um pouquinho do querer. Claro que a gente tem os nossos lugares escuros, né, os nossos gaps, os nossos lugares onde a gente não se conhece, os nossos pontos cegos, claro, mas aí a gente já começa a estar na responsabilidade. E aí a gente consegue ter mais autonomia. Então, se eu estou perto da minha responsabilidade e perto do meu genuíno biológico, eu consigo estar mais próximo do que eu fui concebido aqui, né? do porquê, por que eu nasci nesse lugar, com essa família, com essas pessoas, com esse entorno, porque certas situações cruzaram o meu destino, e o que eu posso fazer isso para devolver isso para o organismo maior que nos recebe aqui, que é a Terra. Né? Então, é interessante isso, porque sem filosofar muito, sem querer viajar muito, mas é interessante o quanto isso expande para várias teorias que já estão muito plantadas há muito tempo. A teoria Gaia, por exemplo, do planeta, é uma teoria muito complementar a esse pensamento. A própria simbiogênese, onde foi descoberto que a mitocôndria é um fóssil de uma bactéria, ou seja, a bactéria funciona a partir de um resíduo de um outro organismo. E é o nosso corpo, cada célula nossa precisa de 10 bactérias para funcionar. Por que a gente pensa que a gente é cérebro? A gente é cérebro, não, a gente é célula. A gente é muito mais do que célula, a gente é vírus pra caramba, a gente é bactéria pra caramba, a gente é micro-organismo pra caramba. E a gente, é o nosso código genético. Se juntar o código genético desses micro-organismos, dá 20 mil vezes mais o nosso. Então, assim, somos um grão de areia. É que nem tem uma fase do Cortella muito legal, né? Pergunta, você sabe com quem você está falando? Aí ele vai exponendo. Você é um no país, no continente, no mundo, na galáxia, no sistema solar, na galáxia, no universo. Então, assim, a gente vai para um ponto em que a teoria da simbiogênese, ela mostrou, mas ela não mostrou isso contemplando a natureza, ela mostrou isso no laboratório, cara. Ela mostrou isso no microscópio. Então, a ciência de base precisa estar muito próxima da medicina, da saúde, da área de saúde. A gente só tem ciência hoje estudando medicamentos, estudando produto para ser vendido, para ser consumido, e não estudando a base, a compreensão do que nós sabemos, do que nós somos. Né? Então é interessante porque, apesar de ter um racional, né, a ativação mente, cérebro, né, uma área cerebral e um tecido no órgão, isso acontece de maneira concomitante, isso tem sinergia com N teorias. Né? Com a Candace Pert, que tem o livro Moléculas de Emoção, uma brilhante pesquisadora que faleceu, mas tinha o livro Moléculas de Emoção em inglês, mas é onde ela mostrou como se dá a sinapse, como se dá a ativação entre receptor e ligand em neurotransmissor, e que ela tem isso publicado na Nature, cara. Então, assim, isso está na ciência, isso não é viagem. A gente só precisa compilar isso, a gente precisa trazer isso num mecanismo em que seja de maneira palatável, digerível para vários campos. Né? Esse que é o desafio e é um pouco o nosso propósito dentro das 5 leis. Cara. A hora que eu me identifiquei muito com esse conhecimento foi o que ele pôde trazer para mim. Eu não sei desde quando eu dei aula para você, há quanto tempo foi. Eu lembro que a prova de CO, a prova final de curso, foi eu que apliquei para a turma de vocês, mas eu não sei quando eu dei aula a primeira vez, em que momento da formação. O primeiro contato com você foi em 2015. Então, foi provavelmente no primeiro ano ou segundo ano. Então, assim, você deve ter visto, claro que a gente conversou pouco, mas uma mudança no meu processo e na minha pessoa ao longo disso. E a partir desse meu processo, e que é um processo, eu não cheguei no fim, né? Isso é interessante depois de falar, se der tempo,
cura, né? As pessoas acham que cura é um ponto final, mas ele é um processo, né? Então, esse processo ele já aconteceu muitas coisas, mas eu estou nele e ainda pretendo, enquanto estiver aqui e lapidando, o quanto esse processo foi importante para mim, como pessoa e como cuidador, como alguém que se coloca na posição de ajudar alguém em relação à saúde, né? E a ponto de falar, cara, eu gostaria de pessoas que estejam disponíveis para isso ter a oportunidade de apresentar certas coisas que para mim fez tanto sentido. E aí a gente começou e cada vez mais a gente tem buscado trazer um pouco essa relação que a gente está trocando aqui. Desculpa ser estendido, Rafa, perdão. Eu me empolgo, é um tema tão fascinante que eu me empolgo. Não, e eu tô aqui caladinho porque eu não quero perder nada, eu não quero interferir a sua fala porque eu tô aqui aprendendo pra caramba. Igual quando a gente estava montando a live, eu tava assim, ó. Porque minha área de conhecimento, apesar de eu estar estudando muito, sou osteopata também, mas as 5 leis biológicas é uma coisa que me encanta. E quando até a gente conversou de passar esse conhecimento, que eu já achei fenomenal, você falou, não, vou fazer uma live sim, vamos... Eu achei fenomenal porque vai ter o curso agora aqui em Brasília. Vai ter um curso aqui em Brasília final de maio, né? Então, assim, meio de maio, né? De 14 a 16 de maio. Então, fala um pouquinho do curso também pro pessoal, porque assim, eu com certeza vou estar lá, que eu quero realmente... Esperamos que eu também esteja, né? Agora com essas restrições todas. Até onde eu estava sabendo, o curso ia ser em Brasília mesmo, viria você e o Vini, Stefanelli para cá, né, para dar os 2 dias de aula. Eu com certeza quero estar lá, porque assim, se eu fico encantado, quando a gente estava fazendo, a gente trocou uma ideia de 1 hora para montar a live. Aqui na live eu tô calado porque eu tô aprendendo. Eu falar, cara, 2 dias disso aqui, eu tô maluco. Eu falei pra minha mulher, não, tem que fazer mesmo, vamos nessa. 2 dias e meio. Negócio muito... 2 dias e meio. Então, é muito encantador. Sexta, domingo. Então, cara, a gente traz isso. Eu tive esse contato tem 12 anos, mais ou menos. Há 10 anos eu comecei a trazer, junto com outros colegas, o Luiz Felipe, esse médico mexicano, para dar essa formação. Eram 9 dias ininterruptos, uma coisa um farol alto na cara de quem estava procurando um ponto, um vagalume na escuridão. E a gente vem aprimorando esse processo ao longo do tempo. O Luiz Felipe há muito tempo fala, eu não consigo ir muito para o Brasil, vocês têm que começar a fazer mais, a semente está plantada, vocês vão... E eu me sentia tão pequeno, ainda me sinto tão pequeno dentro disso, mas as coisas começaram a levar desde o ano passado, também acelerou um pouco esse processo, né? A gente é meio que empurrado a certas coisas, a gente tem que dar do limão fazer a limonada, né? A gente começou a se colocar mais, a transmitir porque as pessoas queriam, e no momento de muita inseguridade em relação à própria saúde, então as pessoas procuraram, então a gente começou a desencadear um pouco esse mecanismo de começar a trazer um pouco, dar as caras um pouco mais, e resolvemos aproveitar esse momento e não só a distância gerou, mas também a facilidade do online também, em que a gente falou, Luiz, vamos fazer aquela formação que não precisa ser 9 dias ou 5 dias, depois viraram 5, ininterruptos, para depois mais 4 vomitados, que a gente possa fazer uma formação gradual e tal. E falou, beleza, só que aí vocês ficam plantando as sementinhas de levar esse conhecimento para quem não quer ser um profissional de saúde disso, né? Mas quer adotar isso na sua casa, adotar isso na criação dos seus filhos, adotar isso com a sua esposa. Não é à toa que a gente, de tanto lá em Piracicaba, no curso presencial, a gente começou a criar um desconto específico para voltar com a mulher. Então, quem faz o nosso curso, por praxe nossa da empresa, o segundo curso que ele queira rever, ele paga só 50%. Mas imagina, Rafael, que você fez o curso e você quer voltar com a sua esposa, porque senão você fala para ela umas coisas que ela fala, não é possível. Como é que o catarro do meu filho começou a ficar verde e você comemora? É a hora de entrar no antibiótico, por exemplo, uma das coisas que a gente começa a compreender por um outro lado. Eu preciso lá ouvir essa história para ver se isso desce mesmo, né? E aí você fala, André, eu estou indo com a minha esposa. Você faz de graça. Para que a gente possa realmente ir conseguindo chegar nesse ponto. Isso aí, cara, eu acho que
ele tem que chegar nesses lugares e depois ir para as escolas, cara. Eu não sei porque eu tenho filho em idade escolar, né? Numa escola Waldorf, tem uma comunidade muito envolvida, mas não tem nenhum acesso a esse conhecimento. Eu acho o quanto, cara, a gente precisa aproximar isso do núcleo familiar, né? E a escola é um grande ponto de núcleo familiar, de contato entre famílias em fases específicas. Bom, sem viajar muito, e aí criamos a ideia desse curso introdutório, baseado um pouco no modelo em que a gente gerou online durante a pandemia, em chegar em 2 dias e meio, 3 dias de aula. E assim a gente começou, estamos em 9 cidades esse ano aí, no calendário. Alguns calendários tiveram que ser alterados por conta de algumas impossibilidades de viagem e de organização e de execução disso. Mas então vamos estar em Brasília, 14 a 16 de maio. E quem quiser no site 5leisbiologicas.com.br ou seguindo esse Instagram onde eu estou aqui, do 5 Leis Biológicas, você pode ver o calendário e a gente tem vários outros canais de acesso à informação. Porque a ideia não é só dar formação, e sim trazer informação. Como é um conhecimento muito pouco presente no Brasil, e a gente teve muita carência de material. Então a gente traduz muita coisa, a gente traduziu um livro pequeno, mas um livro muito bom de consultório, de deixar na mesa de recepção, que chama Doença é Outra Coisa, do Mark Fischer e da Simona Sella, 2 italianos que tiveram contato direto com o Dr. Hahnemann. A gente traduziu uma série convidado pelo... me fugiu o nome dele, o alemão, mas daqui a pouco vem o nome. Ele criou uma série animada no YouTube de 7 vídeos, né? E a gente traduziu, a convite dele, traduzimos esse vídeo. Cara, Érica, curiosamente a gente está em São Paulo, desculpa, Campinas, Rio Preto, Ribeirão fez contato, São José dos Campos fez contato, mas São Paulo a gente não tem data fechada. Tá? Então, e logo a nossa maior base, nosso contato, mas Rio de Janeiro, Campinas, Salvador, Brasília, o Nishi chamou para estar em Goiânia no que vem, teu colega de turma. Flavinha está aí também. Thaís Salvador, também está aí. Legal, a galera da turma está aí, um grande beijo. E aí a gente começou a rodar, e o curso é esse, é um curso introdutório onde a gente faz a compreensão do mundo através dessa perspectiva e damos alguns exemplos, como isso se manifesta na mama, como isso se manifesta no fígado, como isso se manifesta nos ossos, no sistema musculoesquelético. Então a gente dá alguns exemplos para a gente conseguir compreender como isso acontece. E é um curso pessoal, num primeiro momento. Claro, depois você pode aplicar esse recurso, mas assim, várias fichas vão caindo. Quem não sofreu, né? E quem não sofreu por situações de saúde, por perdas, por diagnósticos, por tratamentos, por limitações, seja dos nossos pais, seja dos nossos irmãos, familiares próximos, quantas pessoas à nossa volta, né? Então, essa é uma questão também, né? O grande problema em relação à nossa saúde é essa, o quanto a gente não assume essa responsabilidade a ponto de nos desesperarmos ou nos adoecermos. Mal sabe que e o Dr. Schill falava isso, né? Toda a medicina está no corpo, né? E foi isso que fez o estudo dele, com base na crença religiosa dele como um pastor metodista, que o corpo, por ser uma obra divina dentro da espiritualidade, da religiosidade dele, o corpo como uma obra de Deus tem todos os seus recursos para lidar com esse mundo em que ele foi concebido. E isso foi a base em que fez ele estudar como esse corpo é capaz de lidar com seus próprios processos. O que não quer dizer que não devemos recorrer a recursos. A gente estava discutindo a quantidade de recursos que você tem em relação às técnicas respiratórias. E ele falou da autorresponsabilidade que está aprendendo, quem quiser aprender com ele na live de autocuidado que ele fez terça-feira, também deve, com certeza deu várias dicas sobre isso. São recursos. O remédio ele é um recurso, seja alopático ou não. Uma cirurgia ela é um recurso. A gente tem que saber para quem e para qual condição. Qual condição para quem? Então, o recurso ele é baseado
na sua perspectiva, no seu lugar. Mas eu conhecendo isso, eu preciso compreender com essa coerência. E, infelizmente, muitas pessoas, a gente chama dos GNMicos, que acham a nova medicina, que é o outro nome que acabou rodando aí. Dr. Hammer, quando pensou no nome nova medicina, porque ele, como médico, falou, isso é uma nova forma de se fazer medicina. Ele não falou que a outra estava velha, que ele vem com uma nova. E acabou sendo tomado, e as pessoas, tanto a ponto de desaconselhar tratamentos médicos, desaconselhar recursos terapêuticos, e as pessoas ficam com a falsa ideia que as 5 leis biológicas é um dar as costas porque a gente existe. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela é inclusiva de todos os mecanismos terapêuticos. Muito pelo contrário. Sem dogma nenhum e sem julgamento nenhum. Principalmente porque eu sei que o seu mundo, a sua biologia, responde a como você percebe. Então eu preciso saber como você está percebendo cada recurso que eu estou dando. Seja ele qual for. Seja o que eu sou capaz de dar ou o que eu não sou capaz de dar. Olha, André, os seus recursos para mim não me competem. Você tem alguém que tem esse recurso? Pô, eu posso indicar alguém que tem esse recurso. E aí vem o nosso lugar como terapeuta também, né? Que aí é uma outra live, né? Uma outra resenha longa. Isso daí. Eu tô gostando que o Instagram, acho que por ter caído aquela hora, ele não derrubou a gente ainda, né? Já disseram que ele não derruba mais, que não sei o quê. Mas... E aí, André, eu queria que você falasse um pouco do presente que vocês deram até, não é nada meu. O pessoal das 5 Leis deu um presente aqui pra gente, que eu achei fenomenal, que foi... Eu não coloquei no meu Linktree ainda, o Rodrigo mandou para mim. O lance lá da inscrição, o link, que quem tá ouvindo essa live aqui com você tem 10% de desconto no curso e tal. Isso. Então eles deram de presente para todos vocês que estão aqui, quem fizer inscrição para esse curso presencial aqui de Brasília, esse introdutório, não é o curso geralzão, não. Eles deram um super presente, que foi esse 10% de desconto para quem está assistindo a live. E aí eles colocaram um link lá para mim, que mostra que a pessoa pegou da live aqui, não sei o quê, e fez a sua inscrição. E aí tem 10%. Eu não sei, eu não quis perguntar para ele quanto que era o curso. Quando Isso tem tudo no site. Cara, nem eu sei. Ele falou, nem eu sei. Eu falei, então deixa... Mas lá na Se quiser página, falar do valor do curso, eu falo mais 1 hora aqui sobre o valor do curso. Se quiser saber do custo do curso, está lá no site. E de fato, sem brincadeira, não lembro. E não, com o próprio link do Rafa para inscrição em BH é possível também. Também? Também. E na verdade é o seguinte, a gente não está dando. Como gratidão do teu convite e da oportunidade, porque na verdade a gente está querendo levar esse conhecimento para frente, então por gratidão às pessoas que você trouxe a partir da sua credibilidade, a partir do teu aval em me convidar, a gente retribui isso. Então não é nada, não é presente de graça, é porque a minha gratidão com quem está aqui, a nossa gratidão com isso, porque a nossa ideia é ir levando isso para frente. Espero que as pessoas que tenham interesse em fazer o curso utilizem isso. Ao contrário de, então eu vou fazer o curso porque eu tenho 10%. Não. A ideia é só poder, exatamente, para as pessoas que tenham interesse e que vieram através dessa porta, eu poder retribuir as pessoas que te seguem. Legal. Eu sou muito grato mesmo, assim, eu aprendi pra caramba nessa live, aprendi muito na nossa conversa que a gente teve, assim, eu realmente sou encantado com esse lance, eu tenho essa concepção mesmo do estilo, a osteopatia me trouxe que eu sempre acreditei muito em Deus, assim, então eu sempre acreditei que Deus faz as coisas perfeitas e Ele colocou a gente no mundo de forma perfeita, a gente que não sabe usar, né, a gente não sabe usar o nosso corpo. Temos os professores perfeitos também. Temos os professores perfeitos também, né? Também, pô. São a osteopatia, cara... são professores que cruzam as situações que estou falando que a gente... São desafios, né? Esses desafios são professores que cruzam a nossa jornada por aqui também para nos desenvolver, né? Era nesse aspecto, interrompi, Fernando.
Não, eu tava falando que a osteopatia que trouxe isso, acabou que trouxe isso para mim, essa visão, né, de diferenciada, porque eu realmente sempre fui muito isso é isso e aquilo, e a osteopatia me abriu para um mundo assim que eu achei fantástico. E aí, com certeza, antes da osteopatia, de repente, você ia estar falando de simplesmente biológicos, tipo, eu admito que eu sou muito cético, assim, eu preciso das Eu coisas, também, assim, cara. então. Eu A também. osteopatia me abriu um lance assim que eu falei, caraca, isso aqui é verdade, ó, isso aqui funciona, isso aqui é muito doido. Então, assim, eu acho muito legal, eu sou muito grato a minha vida ter me levado para a osteopatia, a gente está trocando essa ideia aqui. Ó, Então, pessoal, olha legal. só, eu vou colocar lá no Linktree, vou colocar agora mesmo, vou colocar agora no Linktree esse lance. O Rodrigo me deu já desde segunda-feira, eu que realmente não coloquei. Vou colocar Tranquilo. agora, se vocês gostaram, se vocês quiserem entrar por isso aí para ter o desconto e conseguir fazer o curso, não que o desconto seja o motivo para o curso, e sim Exato. isso tudo que o André mostrou aqui para gente, que é um valor assim gigantesco. Com certeza quem fizer o curso aqui em Brasília vai me encontrar lá, porque eu vou estar fazendo. E é isso. A gente está aqui, o intuito desse canal é justamente levar essas informações para quem precisa e democratizar o conhecimento. Você estuda pra caramba, eu estudo pra caramba, a gente tem que democratizar e levar esse conhecimento. Que nem você falou, tem pessoas que são de outras áreas, eles são grandes conhecedores de outras áreas e não dedicam tanto para o corpo. Uhum. Então, é uma forma da gente levar um conhecimento desse que, pô, eu só tenho a agradecer mesmo, André, assim, agradecer demais o seu tempo, que é o bem mais precioso, o tempo de quem ficou por aqui. E eu vou deixar essa live salva, tá? Vou deixar essa live lá no IGTV e vou. Cara, a gente vai estar, sexta-feira vai estar no YouTube, sexta ou sábado ela já vai estar no YouTube e o pessoal já vai poder desfrutar disso de forma longa. Essa conversa foi Legal, muito Rafa. prazerosa. Valeu. Eu agradeço pra caramba o convite, o tema, o debate, a resenha antes, passou as dicas de Estou fazendo o in-off lá E e aí, estou gostando pra gostou? caramba. Gostando pra caramba. Vou começando a. Eu não consigo ainda fazer no um tempo mais longo, mas vou chegar lá. Agradecer uma galera que esteve na live aí, comentou, participou. Desculpa, às vezes eu não enxergo muito bem, mas queria agradecer. Quem gostou, linka para alguém, bota um foguetinho aí para alguém que vocês acham que pensou na live ou que acham que poderia se beneficiar desse conhecimento. Nosso site tem bastante informações para quem quiser conhecer mais sobre isso. O E YouTube estamos de aí à vocês tem disposição. os vídeos, né? A série A Doença é Outra Coisa no YouTube, de 7 vídeos muito legais, animados sobre as 5 leis. Gratidão a todos que ficaram aí. Um grande beijo e boa noite. Obrigado, Rafa. Valeu, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Valeu, Jack. Bom demais, Valeu. cara. Obrigadão, Valeu. irmão. Um abraço.